A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos em mais uma reflexão, ao qual nós iremos abordar um tema muito interessante e muito importante. Nós vamos falar aqui hoje sobre a revolução sexual. Nós abordamos esse tema, nós abordamos essa questão sobre a homossexualidade que está dentro do conceito de revolução sexual. E hoje eu queria fazer um vídeo um pouco mais profundo, com um pouco mais de conhecimento, para que você possa entender melhor o que foi isso. É lógico que nós não vamos reportar ao início de tudo, que pode chegar até lá no conceito bíblico, na história bíblica, aonde João Batista ele foi decapitado por causa da jovem Salomé, que através de uma dança fez com que o rei fosse iludido e, consequentemente, a mãe de Salomé pede a cabeça de João Batista. Isto ali envolveu a sexualidade e nós poderíamos reportar de lá para cá. Mas hoje o nosso foco vai ser a partir da década de 60, tá bom? Mais precisamente em 1968. Então nós vamos pegar um período do ano 1960 a 1970. Esse será o nosso período de boom, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender que o mundo está em um processo de globalização e esse processo de globalização ele é normal, ele é viável, ele é atual. Por quê? Porque quando eu falo de processos de globalização, eu estou falando de expansão econômica, expansão política e também de expansão social. O que nos incomoda, principalmente nós como cristãos, são as imposições ideológicas. Isso eu falei em outro vídeo e volto a repetir. As imposições ideológicas voltadas ao marxismo, ao socialismo, ao político progressista e também as ideias de Friedrich Engels, né, que influenciaram e estão influenciando até hoje. Então nós vamos ver que essas influências, essas imposições ideológicas fazem com que a globalização tome um outro rumo. Então, com isso, nós vamos entender que os padrões bíblicos e os propósitos bíblicos são confrontados com um novo padrão, ou seja, um novo paradigma. Então é isso que está acontecendo hoje no nosso país e também no mundo. É nesse contexto de imposições ideológicas e também de novos paradigmas que vai surgir a revolução moral secular. Essa revolução moral secular vai tratar de temas como sexualidade, aborto, suicídio assistido, a homossexualidade em si, a liberação das drogas, a desmilitarização da polícia, que são temas aí de partidos políticos, a ideologia de gênero, o desencarceramento de presos e também a facilitação do divórcio. São temas correlacionados à revolução moral secular. Com isso, nós temos o quê? Nós temos instituições sociais como a própria mídia, as escolas públicas, a própria instituição Hollywood, as corporações privadas, os artistas, as novelas e as emissoras também, algumas em si, a
apoiam e idealizam dentro dos seus eventos e dentro das suas programações e também nas suas construções temáticas os valores abordados pela revolução moral social, tá bom? Então isso nós vamos ver claramente hoje em dia, não precisa nem de citar aqui, os irmãos e as irmãs já entenderam a mensagem. Então nós vamos ver que da liberdade religiosa que supostamente nós temos garantido em lei, no outro vídeo eu até citei para poder falar sobre a revista, e também a liberdade de expressão, nós vamos ver que em muitos casos elas se tornam um direito ilegível, passivo de punição. Quantas pessoas foram punidas legalmente por expressarem as suas ideias, as suas concepções contrárias às revoluções morais existentes, taxadas de homofóbico, e com isso a homofobia ela é uma lei análoga à ideia e também à lei de racismo, e com isso ela é punida com a lei de racismo, porque a homofobia ela não é uma lei, ela é uma lei análoga à lei de racismo. Então, muitas pessoas foram enquadradas, muitas pessoas tiveram os seus direitos nas mídias sociais, principalmente aqui no YouTube, vetados pela lei e também pelo próprio YouTube ou pelo judiciário que impôs as suas normas e as suas regras, tá bom? Então nós vamos ver que essa liberdade religiosa e de expressão, às vezes, ela é tolhida e é passível de punição. Quem pensa contrário, quem tem o contraditório, não se pode falar mais no contraditório. Com isso, aqueles que resistem à revolução moral secular têm perdido empregos, tem perdido negócios, tem suas posições de ensino cortadas, vetadas, também existe agora o cancelamento. Então, se você não pensa como eu te cancelo, os patrocinadores te cancelam e com isso a pessoa fica à míngua. E nós vamos ver também que essa ideia das mídias sociais ela tem crescido muito e há aí um cancelamento em massa, tá bom? Então vamos lá. Quando eu falo sobre a revolução, eu estou falando também de um evento que começou a surgir a partir da década de 60. Países como a França, que foi o estupim de 1968, que nós vamos falar mais a pouco, a Alemanha, Estados Unidos, Brasil e outros países também aderiram a esse movimento. O que é que deu força a partir de 1960? Porque o período é 1960 1970. O que ganhou força? A invenção da pílula anticoncepcional, que foi idealizada e começou-se a comercializar a partir de 3 de maio de 1960. Com isso, facilitou-se o sexo sem compromisso, livre e diversificado. E com isso nós temos aí o início, um pontapé para que a revolução sexual aconteça de maneira mais intensa, tá bom? Então você vai ver que a revolução social, ela foi uma forma de pensar a sexualidade humana, contrapondo-se ao que? A moral tradicional, que vinha da onde? Principalmente da igreja. Se eu tenho padrões heterossexuais e monogâmicos, esses padrões vêm da onde? Eles estão inseridos na sociedade, mas eles têm um viés religioso, porque esses padrões vêm de milhares de anos, tá bom? Então nós vamos ver que o ápice foi anos 60 e anos 70, que nós temos aí realmente uma ruptura com as relações heterossexuais e monogâmicas, tá bom?
Então nós vamos ver dentro desse quadro de revolução sexual, 60 até 70, 1960 a 1970, o quê? A nudez em público. A nudez em público, quando você vê alguém fazendo esse tipo de manifestação, ela tem como viés o quê? Tornar-se uma forma de protesto e também expressão artística. Aí você para analisar e para pensar o seguinte, peraí, então a nudez dentro do contexto da revolução sexual, ela tem conotações de protesto e também de expressão artística. Quando nós falamos de expressão artística, duas coisas me veio à mente na hora que eu estava estudando o conteúdo. Primeiro, o Museu de Arte Moderna, que é, no caso, o MAN. Lembra desse episódio que aconteceu, ao qual tinha um homem deitado nu e tinha duas crianças tocando no corpo daquele homem? Trouxe uma repercussão muito grande naquela época. Promotores foram acionados, conselhos tutelares foram acionados e pasmem vocês. Se vocês não lembram do caso, eu vou lembrar. Tanto os promotores quanto os conselhos tutelares, os conselheiros tutelares, não encontraram vestígios de pedofilia. Olha que interessante, não encontraram vestígios. Por quê? Se entende que a nudez dentro da revolução sexual é uma expressão artística e também uma forma de protesto. Então, quando você olha para aquele episódio e vê que nada aconteceu com os idealizadores, você começa a entender a ideia da revolução sexual de maneira muito pesada sobre as instituições, sobre promotores, sobre conselheiros tutelares, que não viam nada demais, ainda citaram ainda o ECA, né, falando que aquilo não era considerado pedofilia. Entenderam a gravidade do problema, como a revolução sexual vai transformando a sociedade aos poucos? Você vai ver também acontecer o que o Queer Museu, né, que foi um evento também do Banco Santander, ao qual também sofreu muitas críticas, promotores foram acionados, conselho tutelar, aonde havia uma exposição de vários quadros que faziam referências a sexo com animais, né, à própria pedofilia, e mais uma vez os nossos promotores e o conselho tutelar não encontrou nenhum vestígio de pedofilia ou insinuação a essa prática, né? Então, infelizmente, essa revolução social sexual está tomando conta do nosso país e nós não percebemos ou fingimos que nada está acontecendo. Então, você vai ver que tem tudo a ver com essa questão. Para muitos, a ideia é as pessoas saíram do armário ou a sociedade saiu do armário. Então, está fazendo o quê? Prevaleceu o entendimento de que se deveria mudar a natureza dos homens e mulheres e também a relação entre ambos. Não existe homem ou mulher, não existe casamento monogâmico. Isso é uma instituição da igreja imposta para essas pessoas, para essa sociedade. Então precisa de mudar, precisa haver uma revolução. Ninguém é dono de ninguém. Casamento é só para o prazer, não é para a vida inteira. Então, esses ideais que estão acontecendo na sociedade são reflexo desse pensamento, tá bom? Nós vamos ver também que a partir de 1960 acontece o surgimento dos hippies. Esses hippies que vinham com a ideia de paz e amor era um movimento contra a cultura. Fato é que eles aderiram a esse movimento e eles eram contra as armas nucleares, que na época acontecia a guerra do Vietnã, defendiam pautas ambientais, o nudismo, os valores sociais existentes da época eram considerados
ilegítimos. O próprio capitalismo, a própria Revolução Industrial, ou seja, tudo o que a sociedade havia construído até então não tinha valor nenhum, tá bom? Então nós vamos ver na música, por exemplo, de Raul Seixas, a sociedade alternativa. Viva, viva, viva! A sociedade alternativa. Já era uma menção, né, dessa nova sociedade com novos padrões que não eram os tradicionais. Nós vamos ver também na música Imagine de John Lennon, aonde ele cita um mundo sem países, um mundo sem religião, um mundo sem o céu e sem o inferno, e um mundo também aonde não existe posses. Ou seja, uma música que traz um viés socialista e também que traz um mundo sem padrões existentes, um novo padrão. E essa música é muito ensinada nas escolas, né? Como forma de influenciar o pensamento das crianças, tá bom? Então vamos lá, vamos continuando aqui o nosso papo, vamos aqui continuando o nosso estudo sobre a questão da revolução sexual. Então vamos lá. Nesse contexto ao qual aconteceu a revolução de fato mais conhecida, por isso que eu falei que nós não vamos abordar os anteriores, a Revolução de 2 de maio de 1968, na verdade teve um grande estupim mais moderno, né, na França, na Universidade de Manterre. Na Universidade de Manterre, alunos daquela própria universidade fizeram manifestações contra a divisão de dormitórios masculinos e femininos. Então, o que, que eles queriam? A união dessas pessoas, tá? Não queriam a divisão. E com isso, com essa questão, surgiu ali uma frase muito interessante a partir desse episódio. É proibido proibir. Olha que interessante. É proibido proibir. Então você vai ver que essa frase surge nesse contexto e por causa desse fato ocorrido na França, muitos partidos políticos de esquerda, centro-esquerda, progressistas, começaram a aderir-se a esses grupos. E outros estudantes também começaram a aderir a esse movimento. Depois que nós entendemos isso, nós vamos ver que a causa dessa libertação sexual trazida por eles tinham a ideia de que homem, ou seja, eles haviam descartado, né, de que homem e mulher se completavam. Então, essa forma de entender a sociedade de que o homem e a mulher se completavam haviam sido banidos, esquecidos pelos ideais da libertação sexual, tá bom? Vamos citar um cara aqui para a gente não ficar muito aquilo que eu estou dizendo. Eu quero citar Kinsey. Kinsey ele vai dizer assim, ó, abre aspas, tá bom? Levar a cabo qualquer tipo de atitude sexual é libertar-se do condicionamento cultural que a sociedade impõe. Então, com isso, nós vamos ver que tanto Kinsey quanto outros pensadores anteriores e posteriores tinham a ideia dessa revolução e entendiam que havia uma imposição social que obrigava as pessoas a ter um casamento monogâmico, heterossexual. Então, para eles, isso era uma obrigação, era uma imposição. E com isso, a ideia de libertação desses padrões vai acontecer e vai ganhar muita força na sociedade moderna. As consequências disso são o quê? A glamorização das drogas, né? Tanto é que existe aí
até hoje, partidos políticos, movimentos que querem a liberdade, ou seja, querem o consumo livre e autorizado de drogas. Nós vamos ver também a questão da liberação do aborto, o casamento destruído. Então, com essas ideias de revolução sexual, houve também muitos casamentos destruídos, foram consequências. A pornografia, que até o próprio autor citou na revista, que foi na década de 70, né? Isso, a década de 70 ou 80, década de 80, que o autor citou. Na década de 80 houve o aumento da pornografia. Nós vamos ver também que o número de suicídio, depressão entre jovens e adultos cresceram de maneira exorbitante. Nós vamos ver também que a infidelidade cresceu muito, as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente na década de 80, começou a crescer muito. Lembra que eu falei sobre o método anticonceptivo que foi criado na década de 1960? Com isso, houve o quê? O boom da sexualidade. E quando chega na década de 80, você vai ver que o número de casos de AIDS começa a disparar, pessoas começam a morrer por causa do vírus HIV, tá bom? E para a gente encerrar aqui, eu queria deixar aqui a ideia final de que aqui tem liberdade e lá tem repressão. Então, o que se prega hoje é que aqui no mundo tem liberdade. Lá na igreja tem repressão. A Bíblia tem repressão. Aqui não. Aqui tem liberdade. Então se prega muito isso. Então nós vamos ver o seguinte. Eu peguei a ideia, dentro dessa questão da engenharia social, a ideia de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, ele foi um psicanalista, né, sexólogo e outras qualificações também. E ele viveu no ano de 1897, que foi o ano que ele nasceu, e viveu até 1957. Ele tem um livro, e eu peguei algumas questões desse livro para você ver que é tão atual o que ele fala, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Ele fala sobre a revolução sexual. O livro se chama A Revolução Sexual, de Wilhelm Reich, tá? E nesse livro ele vai falar que as neuroses que acontecem nas pessoas, as neuroses, os problemas que acontecem com elas, são consequências de repressões sexuais. Ele aborda muito essa questão. E ele vai falar que o casamento é o maior dificultador da revolução. Casamento monogâmico é o maior dificultador da revolução. Com isso, ele vai dizer que a revolução cultural é concomitante com a revolução sexual. As duas andam juntos. E com isso nós vamos ver que ele tenta trazer, tenta não, ele traz no seu livro de pouco mais de 300 páginas, o quê? Uma sociedade mais aberta, a ideia de uma sociedade mais aberta e livre, ou seja, que não acontece ou existe a opressão. E ele vai dizer, ele chega até a afirmar que a moça, a menina que tem a sua primeira menstruação, ela deve se libertar, ou seja, ela deve aproveitar esse momento e ter as suas relações sexuais a partir do primeiro momento que ela tem a sua primeira menstruação. Então você vai ver que ele vai falar assim, para que reprimir a sexualidade? Então essa é a grande questão dele. Ele vai falar sobre a educação sexual na escola, aonde hoje acontece muito. Nós podemos falar em outro momento essa questão da sexualidade na escola. O Estado quer tomar conta das nossas crianças e o que elas aprendem, entendendo que o pensamento conservador entende a escola
como um ambiente ao qual a criança é escolarizada e ela não pode sofrer ela não pode ser condicionada a determinados assuntos, principalmente assuntos sexuais. É por isso que há uma questão, uma briga muito grande entre a família tradicional e o Estado, porque às vezes o Estado quer impor, através de seus partidos de esquerda, a questão da sexualidade para a criança, que ela nasce sem sexo, que a criança ela tem que escolher o sexo que ela quer, que aquele órgão genital que ela tem é algo que ela nasceu, mas ela não precisa, aquilo ali não define ela. Então isso tudo se ensina na escola através da ideologia de gênero. E há uma briga, porque a nossa família tradicional cristã, judaica, entende que nós devemos dar esse tipo de educação. Então nós vamos ver que ele vai falar que a escola deveria ensinar sobre a sexualidade. Por quê? Porque ele entende que a família, a educação familiar, ela é opressora. Então ele vai falar sobre a liberação das relações é, dessa sociedade e vai falar que a criança deve ser entregue ao Estado para cuidado e orientação. Então aqui nós terminamos esse vídeo. Esse vídeo foi muito importante. Se você chegou até aqui, pode ter certeza que isso vai complementar muito, mas muito, o conteúdo da lição, porque você vai entender de fato o grande funil que nós estamos concernente a essa revolução industrial, revolução sexual, que está deteriorando os padrões éticos, morais e espirituais que a sociedade adquiriu ao longo dos anos. Então, eu quero deixar esse vídeo para você analisar, pensar e refletir na sua casa e ver cada detalhe, cada ponto, cada coisa que está acontecendo na área da política, na área social, nas mídias sociais e comece a associar tudo isso e associe aquilo que eu falei para você nesse vídeo e você vai ver que aqui nós temos razão. Nós estamos correndo grande perigo. A igreja precisa se movimentar, a igreja precisa de fazer alguma coisa. Não adianta mais nós ficarmos pensando entre céu e inferno. Não. Existe um mundo ao qual nós habitamos. E enquanto Jesus não voltar, nós somos responsáveis por ele. Então nós temos que tirar essa mente pequena, essa coisa de que a igreja não pode envolver com política, que a igreja não pode envolver com a sociedade, pelo contrário, o nosso papel é de sermos sal e luz do mundo. Nós temos o poder de influenciar. Nós temos que transformar o mundo pelo poder da renovação da nossa mente. Então nós temos que nos atentar para isso, nos atentar para o nosso posicionamento e entender que nós estamos sob ataques, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e sua família e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Não esqueça de dar o seu like, de fazer o seu comentário, diga para mim qual cidade que você está e diga aí também, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e também no grupo da igreja. Deus abençoe em nome de Jesus.